Boa tarde, meu nome é Karina Pettinati, eu faço parte da monitoria dessa sessão. Então, eu quero dar boas-vindas a todos e agradecer ao professor Pedro por ter se disponibilizado, né? Essa oficina está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube, posteriormente à oficina. E caso os apresentadores não queiram que esse material seja divulgado, antes de vocês começarem a apresentação, vocês precisam dizer que não querem. Aí, na hora da edição, será cortada a parte de vocês. A questão da entrega dos certificados para os que vão apresentar, eu vou fazer um controle de presença. Então, como tem o nome da inscrição, se vocês entraram no Meet por nome diferente ou então não se inscreveram, mas vão apresentar, eu preciso que mandem no chat o nome e o e-mail de vocês. E, além disso, para ela ser considerada, né, a presença ser considerada, vocês têm que permanecer até o final ou então mais da metade do tempo dessa oficina. Então, é isso. Vou passar agora a palavra para o professor. E, novamente, boas-vindas e aproveitem essa oficina. Obrigado, Karina Pettinati, monitora, então, essa sessão de comunicações. Já de antemão também agradeço a presença dos demais que compõem essa sessão e que apresentarão os seus trabalhos, a Antônia Cristiana, a Polônio Andrade, ao Divino Viana, ao Derek Wilbert, desejando a eles e a todos nós uma excelente tarde de trabalho. Eu sou o professor Pedro Fernandes, sou professor de filosofia da Universidade Federal do Amazonas e também integro aqui o programa de pós-graduação em filosofia, mestrado profissional em filosofia, o nosso Prof. Filo Núcleo UFAM. Então, é uma satisfação, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um momento muito oportuno para trocarmos experiências, para ouvirmos e colaborarmos com os colegas. Alguns estão possivelmente em fase de qualificação ou de defesa, outros já defenderam e, portanto, já estão com uma pesquisa um pouco mais avançada. De todo modo, cada um em seu tempo, cada um em suas circunstâncias próprias, né, poderá fazer desse momento um momento oportuno para pensar a pesquisa, para pensar a sua temática, e esse, de fato, é o nosso propósito aqui, né, de colaborarmos, né, com todos vocês e aprender também, claro, com todos vocês. Antes de passarmos, então, de fato, para as apresentações, eu também quero saudar o Paulo Sérgio Gomes, que acabou de ingressar na sessão, nessa sala. Ele também é um colega nosso, né, que participa aí do Prof. Filo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela apresentação e é um prazer também poder compartilhar um pouquinho dessa mesa. Hoje vão ter 3 apresentações em horários variados para mim, então eu vou ver um pouquinho essa, depois eu vou para outra, tá bom? Para acompanhar meus orientantes, mas obrigado pela apresentação e pela atenção. Obrigado, Paulo, sempre bem-vindo. E eu aproveito também para registrar que nós ainda não contamos com a presença do André Francisco Freire Monteiro, da Universidade Federal do Tocantins. Ele também está aí. Ele também me orientando, viu, Pedro? Ele vai certo. chegar atrasado, está no trabalho, ele falou, é uma coisa que ele pediu para eu avisar, tá bom? Aí Tudo você passa, bem. vai passando, mas ele vem sim, ele vem apresentar. Ótimo. Divino, boa tarde. O Divino também é da UFT. Isso mesmo. Ótimo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Então, assim que o nosso colega, o André Francisco, ingressar, ele, claro, terá a oportunidade dele também de apresentar. Eu gostaria também de registrar aqui os agradecimentos à Coordenação Nacional do Prof. Filo, acho que isso é muito importante, né, dizer, né, que todos nós somos muito gratos pelo empenho da Coordenação Nacional em proporcionar esse nosso 3º encontro nacional do Prof. Filo, agradecer também ao comitê, né, do Prof. Filo da Universidade Federal do Mato Grosso, que está sediando este evento, que é parte de forma remota e parte dele realizado presencialmente, né, com os coordenadores e outros professores, outros membros aí do Prof. Filo, que estão reunidos lá em Cuiabá para esse evento também. Então, ficam aí registrados os nossos agradecimentos, de modo que, portanto, penso eu que nós já podemos iniciar as apresentações, estabelecendo um tempo
médio aí de 20 minutos, né, para cada apresentação, seguido, portanto, de mais 10 minutos de debate. E a intenção é cumprirmos esse tempo, né, para não extrapolarmos para além das 16 horas, claro, em alguma excepcionalidade, isso não será problema, né, mas de todo modo, vamos tentar manter esse cronograma, né, de 20 minutos de apresentação, mais 10 de discussão, debate, para encerrarmos aí no tempo previsto, 16 horas. Então, portanto, eu gostaria de anunciar a primeira comunicação, que será apresentada, né, pela Antônia Cristiana Soares Apolônio Andrade. Ela é da Universidade Federal do Piauí, portanto, do Prof. Filo da UFPI, e o tema da apresentação dela, da comunicação dela, é a partir da experiência, Jorge Larossa sobre o ofício de professor, a escola e o ensino. Por gentileza, Antônia Cristiana, você tem a palavra para a sua apresentação. E obrigado desde já. Olá, boa tarde a todos mais uma vez. É uma alegria imensa estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar esse momento com todos vocês, de poder divulgar um pouquinho daquilo que nós pesquisamos. Não preparei slides, mas vou tentar ser o mais sucinta possível, certo? Então, o título da minha pesquisa é A partir da experiência, Jorge Larossa sobre o ofício de professor, a escola e o ensino. Então, o nosso intuito ao desenvolver esse trabalho foi procurar dar uma certa densidade à experiência e mostrar algumas possibilidades no campo educativo e, de modo mais preciso, possibilitar o ensino de filosofia para além de uma prática que consiste basicamente na compreensão de textos, mas, sobretudo, de mostrar que a leitura ela pode ser uma experiência. E essa experiência é algo da qual o sujeito sai transformado. Então, escolher Larossa como principal teórico é uma ideia visa despertar novos questionamentos sobre os conceitos da escola, do ensino e da educação. Então, o tema da nossa pesquisa surgiu a partir da necessidade de responder ao seguinte questionamento: qual a possibilidade do ensino como experiência? Então, primeiro, é necessário empreender um esforço na contramão da contemporaneidade. Pensar uma educação, além de um modelo de educação que represente apenas disciplina, instrução, mas como uma relação, né, entre o educando, entre o mundo, né, entre o educando e o mundo, no sentido de ir além daquilo que nós conhecemos como institucional. Então, a nossa pesquisa teve como embasamento teórico, como já mencionei anteriormente, Jorge Larossa foi o nosso principal teórico. Mas também nós recorremos a outros autores que consideramos extremamente importantes quanto à nossa pesquisa, como, por exemplo, Walter Benjamin, Agamben. Também pesquisamos Ana Raquel Machado, que essa autora ela foi extremamente importante para a proposta do nosso trabalho, que era a escrita de um diário de leitura, tendo como base a experiência, tendo como foco o principal teórico, que é Jorge Larossa, dentre tantos outros autores. Então, alguns conceitos eles foram primordiais para a construção da nossa pesquisa, como, por exemplo, o conceito de experiência. Então, para Larossa, a experiência é aquilo que ele passa, tá? Então, Jorge Larossa, ele elencou vários princípios da experiência. E, então, nós, de algum modo, nós podemos afirmar que esses princípios da experiência, eles estão intrinsecamente relacionados com aquilo que nós propusemos lá. Só um minutinho.
Então, quais seriam esses princípios da experiência? Então, cada uma dessas palavras, ele utilizou mais ou menos um jogo de palavras para falar de cada um desses princípios. Esse isso que me passa, cada uma dessas palavras, ele desdobrou em princípios. Por exemplo, isso. Qual seria o princípio? Exterioridade, eu vou ler um pouquinho aqui, ok? Me permitam. Então, exterioridade, alteridade, alienação, que tem a ver com o acontecimento, com o que é da experiência, que é com isso, do isso que me passa. O segundo princípio, que é a reflexividade, subjetividade e transformação, que tem a ver com o sujeito da experiência, que é com quem da experiência, com o me do isso que me passa. A passagem paixão tem a ver com o movimento mesmo da experiência, com o passar do isso que me passa. É mais ou menos um jogo de palavras. Então, de modo geral, nós podemos afirmar que o princípio da exterioridade, da alteridade, da alienação, se caracteriza pela aparição de alguém ou de algo, ou de um isso, de um acontecimento em definitivo, que é exterior a mim mesmo, que não pertence ao meu lugar, que não está em nenhum lugar, né? Que ele, na verdade, ele está fora de um lugar e que está fora de mim mesmo. Então, o problema é que, em educação, tudo está ordenado para que aconteça de forma idêntica, né, ao que já foi pensado antes. E o princípio da alteridade, porque o isso que me passa, tem que ser outra coisa que eu, que quer dizer algo outro ou algo completamente outro. Então, esses princípios, eles foram extremamente importantes para a construção da nossa proposta de intervenção. Com relação ao nosso embasamento teórico, La Roça, ele vai falar da pobreza da experiência. A pobreza da experiência há um uso e um abuso da palavra experiência em educação. Então, é necessário, e além da compreensão da experiência, como o senso comum, ou seja, daquilo como aprendemos como experiência. Então, o senso comum, ele tem como base para a experiência algo que foi vivido, indiferente do que foi pensado, extraído dessa própria vivência, sem levar em conta a nossa subjetividade. Então, o que é, então, a experiência? Parece bem simples, né? Mas La Roça, ele define a experiência como, mais ou menos, a experiência é isso que nos passa. Então, nas palavras de La Roça, a experiência é isso que nos passa, não o que nos acontece, o que nos toca, não o que se passa, não o que nos acontece, ou o que toca, né? Mas aquilo que nos passa, aquilo que nos atravessa. Então, La Roça, ele utiliza um jogo de palavras para enfatizar o dito da experiência como que acontece a partir de uma ontologia do ser, né? E, sim, de uma lógica do acontecimento. O autor ainda complementa que nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência ela é cada vez mais rara. Então, com esta afirmação, ele chama a atenção para a pobreza da experiência. E ele vai elencar 4 fatores para explicar a pobreza da experiência que caracteriza o mundo moderno. Então, sendo essas finalidades da experiência algo que faz com que a experiência seja cada vez mais rara nos dias de hoje. Né, um fato observado por La Roça, também por Walter Benjamin, mas que também, primeiramente, falar da pobreza da experiência, anteriormente já foi mencionado por Walter Benjamin. Então, quais são esses fatores? Quais são esses fatores que indicam que a experiência está empobrecida? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que é o excesso de informação.
A informação não é para La Roça, para Benjamin, a experiência, a informação não é uma experiência, ela é quase uma anti-experiência, né? Pois se nada acontece ao sujeito, ele está privado da experiência. Então, o que acontece nos nossos dias atuais é que há um excesso de informação. Em segundo lugar, o excesso de opinião, né? Então, primeiro, o excesso de informação. Em segundo lugar, o excesso de opinião. Então, o sujeito moderno, ele é um sujeito informado, que, além disso, ele opina. Muitas vezes, nós nos sentimos obrigados ou passamos a vida opinando sobre qualquer coisa, sobre a qual nos sentimos informados. E se alguém não tem opinião a dar, é uma pessoa que sente-se como se algo estivesse lhe faltando, como se algo essencial estivesse faltando à sua vida. Então, essa obsessão pela opinião, ela cancela também a possibilidade da experiência. O terceiro fator para esse empobrecimento da experiência é a falta de tempo, que é muito comum nos nossos dias, pela correria do dia a dia, né? Então, assim, a experiência ela fica cada vez mais rara. Hoje, a gente pode dizer que ninguém tem quase tempo para nada, está todo mundo numa correria só. O quarto fator seria o excesso de trabalho. Então, aqui a gente tem uma contribuição muito importante de Agamben, que também nos ajuda a compreender sobre a pobreza da experiência narrada por La Roça. Então, ele diz que não é necessária uma catástrofe, pois a existência cotidiana em uma grande cidade, por exemplo, já é perfeitamente suficiente para a destruição da experiência. Então, esses conceitos de La Roça, né, seguindo na mesma trilha de Benjamin, nós podemos perceber que o nosso trabalho poderia ter a possibilidade de um ensino por experiência, tendo como foco a leitura, e a escrita. Então, para a nossa proposta de intervenção, nós utilizamos alguns textos de Gibran. Né? Claro que a ideia principal foi Ana Raquel Machado. Nós desenvolvemos um trabalho de leitura e de escrita, chamado de Diário de Leitura. Essa foi nossa proposta. E aí nós sugerimos os textos de Gibran no livro O Profeta, onde esse livro ele tem 28 poemas, são poemas em prosa, e são textos bem curtos e que, com certeza, eles ajudarão os alunos na compreensão desses textos. E isso não significa dizer que a leitura desses alunos eles conseguirão ter uma leitura por experiência, porque a experiência não é algo que nós poderemos prever, certo? Mas são textos que vão nos ajudar. Então, a escolha de Gibran foi justamente porque ela está enraizada na própria experiência do autor, né, como um migrante, e ela serviu de inspiração, ela serve de inspiração a qualquer um. São 28 ensaios poéticos, e ele vai oferecer insights profundos e atemporais sobre aspectos da vida. E esses assuntos, eles são bastante atrativos para o público, o qual indicamos na pesquisa. No caso, os jovens de uma escola do ensino médio. Então, são textos que fazem refletir, e o livro O Profeta, é um livro bem atual, né, tão certeiro, no momento que estamos vivendo. Então, nós resolvemos escolher os textos de Gibran para a construção do nosso diário de leitura, que é para uma experiência de leitura e de escrita. E é isso, gente. Obrigada. Essas são as nossas contribuições. Obrigado, Cristiana. Parabéns pela apresentação. Parabéns pelo trabalho também. Acho que nós podemos, então, abrir para algumas questões, para alguns comentários dos que estão participando conosco dessa sessão. Por gentileza, aqueles que quiserem fazer alguma questão, algum comentário, é só abrir o microfone e se manifestar.
Posso, Pedro? Por favor, por favor. Cristiana, parabéns pela apresentação. É interessante você utilizar o Gibran, bacana. E qual o objetivo dessa intervenção, Cristiana? Ao trabalhar a leitura especificamente de um texto como o do Gibran, em termos de... Não gosto muito de falar de habilidades e competências, mas assim, a gente sempre pensa no objetivo, né, de um trabalho como esse, de formação de leitura, da escrita, enfim, em filosofia. Está fechado o seu áudio. Primeiro, assim, a ideia principal, o objetivo principal de levar os textos de Gibran para o ensino médio é que são textos bem atuais e que tratam também de questões muito atuais, né? Então, quando nós falamos, quando nós pesquisamos a experiência ela ultrapassa aquele institucional estabelecido, né? Já de, por exemplo, trabalhar a questão da compreensão dos textos em si. Então, quando nós falamos de experiência, não basta ser um leitor apenas que tenha o objetivo de compreender os textos, ou de interpretar, ou de meramente interpretar os textos. Mas essa experiência, ela está ligada à nossa subjetividade. Então, levar os textos de Gibran, além de ser textos bem atuais, instigantes e com temas bastante interessantes, a gente pode conseguir essa leitura por experiência, porque quando nós levamos a ideia de trabalhar uma leitura ou uma escrita por experiência, a gente não tem a certeza de que essa experiência vai ocorrer. Então, essa experiência só é possível quando ela impacta o leitor. Então, George Steiner, ele fala que o leitor que apenas compreende e que interpreta, e ele pode até tirar um 10 no seu exame, né, em uma prova, pode saber todas as questões e tirar um 10. Mas se ele se olhar impávido diante do espelho e nada lhe acontecer, e nada lhe transformar, então ele é um leitor, na concepção de George Steiner, ele é um leitor analfabeto. Então, esse é o nosso objetivo. Não é de levar algo pronto para o aluno, não é de levar uma resposta pronta, mas é com essa leitura fazer com que o nosso aluno tenha uma relação com esse texto, e que esse texto cause um impacto na vida desse aluno. Então, essa leitura por experiência, ela transborda os muros da escola, ela vai além da escola, ela não fica só restrito a uma prova, a um exame, mas é um exercício que ele vai fazer para a vida toda. Porque a experiência, quando a gente fala de experiência, a gente tem a ideia de que é tudo que acontece conosco, né? Então, por exemplo, quando Benjamin, ele vai falar do empobrecimento da experiência, Jorge La Roça, então, esses autores, eles vão mostrar o que causa essa pobreza de experiência, e é justamente na contramão da modernidade que a gente quer levar esse tema da experiência para a escola, fazer com que esse aluno tenha uma leitura, e uma leitura que, de certa forma, o transforme, ou deforme também, né? Porque a experiência, ela tem essas possibilidades. O Gibran é o mesmo que eu estou pensando, né? O Khalil Gibran, que escreveu O Homem que Calculava, né? Aqui. No fundo, parece que, Cristiano, a relação entre teoria e prática, né? Isso. Exatamente. Essa ideia de experiência e conteúdo, de não ter relação. Você pode ter muito conteúdo, mas experiência pouca. Exatamente. Eu queria também fazer alguns comentários, e acho que o primeiro deles é com relação à própria concepção de experiência do Larousse, né? Eu não conheço o autor, para ser muito sincero, não li nada dele, mas na sua exposição,
a sua exposição permitiu entender um pouco em que espaço conceitual, digamos assim, ele se situa, né? E a definição de experiência dele, né, isso que me passa, né, inevitavelmente me leva a pensar na ideia, no conceito de intencionalidade, né, porque a impressão que eu tenho é que aquilo que acontece, mas de forma intencional, né, carregado, portanto, de um certo sentido, que diz respeito à subjetividade daquele que está vivenciando o acontecimento, né, é isso que caracteriza, o que marca, de fato, a experiência, né, então, portanto, não é qualquer acontecimento, não é qualquer situação, não é qualquer fato, né, que é uma experiência, não é qualquer fato vivido que se torna uma experiência, o que é uma experiência, mas sim aquele que é carregado de uma certa intencionalidade, que, portanto, atravessa, como você também mencionou, né, a existência daquele que está vivenciando, experimentando aquele momento. Então, isso é, assim, de uma riqueza muito grande, né, e quando ele fala também, por meio da sua exposição, né, o empobrecimento da experiência, né, o excesso de opinião, o excesso de informação, a falta de tempo, o excesso de trabalho, são elementos muito interessantes e muito ricos mesmo para se trabalhar com os nossos estudantes na sala de aula, né. E aí, nesse sentido, né, eu fiquei me perguntando, né, primeiro, da sua experiência enquanto professora, se você leciona no ensino médio, no ensino fundamental, se leciona filosofia ou outra área, outra disciplina, e como é que você, para além do diário de leitura, que é o aspecto prático propositivo, digamos assim, né, da sua dissertação, do seu trabalho, da sua pesquisa, para além do diário de leitura, que outras formas mais você encontra na sala de aula para fazer com que a experiência da aula seja de fato uma experiência, né, e não apenas um momento qualquer que o estudante está ali diante do professor, numa sala de aula, etc. Então, queria que você comentasse um pouquinho, trazendo para a sua experiência de sala de aula. Então, sou professora do ensino médio, trabalho também com a disciplina de filosofia, também trabalho com língua portuguesa. Então, com relação à sua pergunta, o foco da nossa pesquisa é a experiência. A nossa proposta é o diário de leitura, mas claro que não se limita, né? Ali é algo que a gente não está fechado, nós não vamos só trabalhar a experiência nesse diário de leitura, mas em uma aula, né? Então, o que eu quero te dizer, Pedro, é que a experiência, ela é algo que acontece, não é algo que a gente pode prever. Ela pode acontecer ou não. Então, quando é que a experiência ela acontece? Quando ela nos impacta de alguma forma. É quando a gente... É uma aula da qual eu possa sair transformada. Eu posso muito bem, durante uma aula, aprender todos os conteúdos repassados pelo professor. Isso não significa dizer que eu tive uma aula de experiência, certo? Então, essa aula por experiência de filosofia, sem ser voltada para a questão do diário de leitura, é uma aula em que eu saia transformada, é uma aula que eu me senti outra de mim mesma, né? Porque isso que me passa, quando ele elenca lá os princípios da experiência, ele vai desdobrar cada uma dessas palavras, o isso, né, que me passa, esse me é o que é bem interessante, que é um movimento de ida e volta. Então, para que a experiência ocorra, eu tenho que atender esse princípio do me, sobretudo, porque é algo que vai de encontro àquela aula, mas é que volta para mim, volta transformado. Não é que eu serei outra pessoa, mas eu serei outra de mim mesma. Então, a experiência, ela pode ocorrer, por exemplo, em um filme, em uma sessão de cinema que você vai assistir, você se sente, você sai dali transformado, né? Em uma aula, em um livro. Como George Stein diz, você lê um livro. Se você lê um livro e você se olha impávido no espelho e você não observa nenhuma mudança em você, então você não entendeu de fato. É preciso que aquela leitura ela te transforme ou também te deforme. Então, essa aula, para ser uma aula por experiência, eu devo sair transformada dessa aula. Algo tem que me impactar. Pode ser em qualquer
aula. Pode ter experiência, como pode não ter experiência. Né? Que seria tirar o sujeito do lugar comum. Assim, me parece, então, que, de alguma forma, né, todas as aulas de filosofia deveriam ser, né, experiências, né, nesse sentido, né? Com Claro que certeza. isso independe da atuação do professor, muito embora, como você mencionou, né, há elementos que podemos utilizar enquanto professores, né, para que, eventualmente, o aluno possa ter essa experiência na aula, né, ou fazer da aula um momento de experiência, mas isso independe só desses elementos, né? Isso está para além, inclusive, da própria aula também, como você mencionou. De todo modo, né, uma aula filosófica, no sentido forte do termo, né, é, portanto, uma experiência, né? Exatamente. Então, a experiência, a leitura, ela pode ser uma experiência ou não. Então, não tem como prever, não tem como eu preparar uma aula. Hoje, a minha aula vai ser uma aula de experiência. Isso é muito subjetivo, então não dá para prever. Mas é possível. Então, a filosofia é uma disciplina que extremamente importante para que a experiência ocorra, né? Porque o que a gente percebe hoje é que a filosofia nas escolas de ensino médio, elas estão um pouco desfocadas daquilo que de fato seria a filosofia, né? Por exemplo, preparar um aluno para vestibular. Como assim a filosofia preparar um aluno para fazer um exame de vestibular, um Enem? Né? Então, a filosofia ela está para além disso. A filosofia é a própria vida. E nada melhor que a experiência, né? A experiência relacionada à filosofia, para que realmente a leitura, a própria aula possa ser uma reflexão crítica para esse aluno, não meramente reter um conteúdo. Ou tirar boas notas, ou tirar uma boa nota no exame de vestibular. Muito bem. Então, agradecemos novamente a Cristiana pela excelente exposição, pela excelente contribuição também, né? Acho que aí temos uma gama de autores, né, de pensadores, né, que desconhecemos e que tem muito a contribuir, né? E acho que a Cristiana, o trabalho dela, entre outras coisas, traz isso também como contribuição. Então, agradecemos novamente a sua participação, Cristiana, e dado, então, o horário, eu gostaria de passar para a próxima comunicação, que será do Derek Wilbert Lima Paixão. Ele é do Prof. Filo da Universidade Federal do Piauí, e a apresentação dele tem por título Desafios do Ensino de Filosofia para o Ensino Médio, uma abordagem wittgensteiniana dos jogos de linguagem como mediação entre a filosofia e as demais disciplinas. Então, desde já, Derek, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, ainda que virtual, ainda que remota, né? Mas é sempre uma alegria poder contar contigo também. Você tem a palavra, por gentileza. Mais uma vez, boa tarde. Eu vou estar aqui fazendo a exposição dos slides. Confirmem para mim se está aparecendo para vocês. Sim, Derek. Estamos visualizando. Obrigado. Então, o tema é esse, né, o título da minha dissertação que está em curso. São esses desafios que envolvem o ensino de filosofia para o ensino médio. Eu sou professor de filosofia de 12 turmas na Unidade Escolar Benjamin Batista e vou tentar trabalhar uma estratégia de intervenção filosófica e pedagógica a partir de conceitos de Wittgenstein. Por isso eu falo da abordagem wittgensteiniana dos jogos de linguagem, na tentativa de estabelecer uma mediação entre a filosofia e as demais disciplinas que compõem o currículo base no Piauí. A minha orientadora, a professora Maria Cristina de Távora Sparano, tem acompanhado esse trabalho que tem como foco
dois conceitos da filosofia de Wittgenstein, principalmente do segundo Wittgenstein. Então, para introduzir essa conversa, essa exposição rápida, lembrando que é um trabalho que está em fase de desenvolvimento, a minha pesquisa ela tem duas grandes etapas. Ela tem uma etapa teórica, que está já relativamente avançada, e ela tem uma segunda etapa, que é prática, né? Inclusive, serão transformadas em capítulos da dissertação, mas durante a intervenção e coleta de dados, de maneira concreta na realidade da escola, tanto com discentes e com docentes. Então, eu vou apresentar aqui um pouco daquilo que me provocou e me estimulou a pensar Wittgenstein e uma nova abordagem do ensino de filosofia com foco na linguagem. Primeiro, um dado interessante de ser apresentado é que a filosofia ela não é reconhecida por uma certa perenidade no currículo da educação básica. Pelo contrário, ela vivenciou períodos em que ela estava presente de maneira mais palpável e concreta, e ora ela era retirada e substituída por algum outro componente curricular, com desculpas das mais variadas possíveis. Então, retirada em 71, depois retorna em 2008, estamos agora vivenciando uma nova reformulação da presença dessa filosofia, quem sabe deixar de ser, de fato, uma disciplina e ser diluída entre as demais disciplinas, como eixos transversais, enfim, existe toda uma polêmica em relação a essa situação da atual BNCC. O ensino médio, ele mudou, se nós compararmos o ensino médio dos séculos passados, o nosso público-alvo, os nossos jovens do ensino médio, não são os mesmos jovens que encontrávamos há alguns períodos atrás. Por quê? Porque anteriormente esse ensino secundário, ou científico, como era chamado, ele era marcado pela presença de uma certa elite cultural. Então nós tínhamos um público elitizado, que tinha acesso a um certo cabedal cultural, e atualmente não é isso que a gente verifica nas salas do ensino médio. Pelo contrário, o ensino médio ele foi ampliado e parcelas da população que não tem tanto acesso cultural acabaram por ingressar nesse ensino médio e trazendo todas as deficiências linguísticas e culturais que não foram sanadas em 9 anos de ensino fundamental. Então, essa é uma realidade difícil, é algo cruento, mas algo que o professor de filosofia no ensino médio se depara. E aí existe aquele choque. Quando eles chegam no primeiro ano, muitas vezes é o primeiro contato com a filosofia. Nem todas as escolas públicas, estaduais e municipais fornecem o contato com a filosofia no ensino fundamental. Então, esse aluno transportando todas essas deficiências linguísticas e culturais entra em choque com a filosofia e com a proposta da filosofia para o seu progresso acadêmico e como indivíduo pensante. Então, isso é um entrave e é algo que os professores de filosofia têm que lidar. E, claro, sabemos que a filosofia não deve ser confundida jamais com a cultura filosófica. A tradição filosófica ela é fundamental, mas filosofia não é simplesmente uma mera historiografia. Dominar os filósofos e suas obras não são suficientes para, de fato, exercer a atividade filosófica. E muito menos demonstrar isso para os alunos, para que eles também vivenciem essa experiência. Então, é um alerta que se faz, porque para alguns professores que utilizam essa disciplina como complementação de carga horária, eles entendem que a filosofia se resume basicamente à cultura filosófica. Então, é um problema que a gente tem que lidar, principalmente quando a gente pega turmas que passaram por um professor que estava nesse tipo de situação. Claro, a linguagem,
que é o foco do trabalho, ela desempenha um papel fundamental para o raciocínio filosófico. Mas essa mesma linguagem, muitas vezes, ela não é trabalhada da melhor forma durante o processo de ensino e aprendizagem filosófica. Linguagem essa que vai muito além do texto proposto no livro didático ou no material complementar, mas linguagem essa que se imbrica com a própria vida desse aluno, que tem vida e tem uma história para além das paredes da escola, certo? Para além do ambiente social e econômico em que ele se encontra. Mas isso muitas vezes não é trabalhado. E esse jovem é levado a olhar a filosofia de maneira fria ou como algo que faz parte de um museu, pedagogicamente falando. Enquanto a filosofia, que tem o seu caráter pulsante e viva, né, e que traz essa vivência, não é percebida por esse jovem. Por N fatores, como a gente vai ver. Como objetivo, claro, como está no título do trabalho, identificar e conceituar esses desafios ao ensino filosófico no ensino médio, que é um trabalho, a filosofia é uma atividade conceitual por excelência. Então, é necessário estabelecer um diagnóstico, identificar e apresentar conceitos para que a gente possa até mesmo filosofar sobre esses desafios e sobre esses conceitos, se aproximam ou se estão distantes da realidade em si. E que alternativas, que soluções para a sua superação podem estar aparecendo no horizonte, tanto para o docente como para a turma, para os discentes. Analisar a matriz wittgensteiniana sobre esse ensino filosófico, então, transportar alguns dos conceitos da filosofia da linguagem wittgensteiniana para aclarar, vamos dizer assim, esse ensino filosófico com esse foco na linguagem. Esclarecer os mecanismos de contato interdisciplinar, porque a filosofia ela não tem um limite naquilo que ela pode analisar e refletir, então ela pode estabelecer e ampliar os horizontes das demais disciplinas. Aliás, o nosso sistema de ensino, ele peca e ele deve há muito tempo essas estratégias de interdisciplinaridade. Muito se fala disso, mas pouco se vivencia na educação básica, certo? Então, a proposta da BNCC apresentou um caminho, a gente pode sim desenvolver uma crítica em relação às opções que foram feitas, mas não podemos negar que, por um outro viés, tentou-se abrir essa interdisciplinaridade, para que a filosofia não fique isolada das demais disciplinas, quando, pelo contrário, ela pode ampliar e aí discutir e dialogar com todas elas. Claro, construir estratégias de intervenção com foco na linguagem. Esse vai ser a conclusão e o último capítulo da dissertação, propondo estratégias concretas a partir da coleta de dados e da verificação de algumas propostas que eu tenho em mente, que estou planejando com a minha orientadora. Como atuar concretamente em cima da linguagem para que esses jovens percebam, através dessa linguagem, como a filosofia é importante e como a filosofia se integra perfeitamente à vida do homem, que é um ser pensante, que é um ser linguístico, por natureza. Bem, um pouquinho sobre o local, o locus dessa pesquisa. É a Unidade Escolar Benjamin Batista. Ela possui 12 turmas de ensino médio matutino, 9 vespertino. Os discentes pertencem a povoados distintos e distantes, então cerca de 80% são membros de povoados distantes do centro de Teresina, trazem, então, diversas vicissitudes, que são, então, objeto de discussão e de enriquecimento para a experiência em sala de aula. Existe uma pluralidade docente, seja pelo número de professores, como também pelas opções pedagógicas que são feitas, e nas reuniões de planejamento isso fica nítido, e, claro, nas possibilidades de mudanças pedagógicas que se abrem em diálogos que eu tenho tido com alguns dos meus pares.
Existe um apoio do núcleo gestor, né, do meu diretor, em relação a esse ensino de filosofia, já que essa vai ser talvez uma das primeiras pesquisas que vai repercutir diretamente na praxis da escola. E chegando no filósofo, né? Afinal de contas, eu falei da matriz Wittgensteiniana, fica, então, interessante trabalhar e partilhar com vocês aqui quais os dois conceitos que eu vou trabalhar de maneira mais firme e incisiva nesse trabalho. O primeiro deles, os jogos de linguagem, que ele trabalha nas investigações filosóficas, portanto, segundo Wittgenstein, que basicamente a gente pode compreender como os diferentes contextos e, claro, objetivos específicos do uso de uma mesma palavra. Wittgenstein vai comparar, a partir de 30 em diante, ele vai comparar as sentenças e os proferimentos da linguagem com os lances que a gente verifica nos jogos, onde ele vai dizer para a gente que o sentido de uma palavra, ao contrário da visão que ele tinha no Tratactus, o sentido de uma palavra não está mais no significado que ele denota, no objeto que ele denota. Não, pelo contrário. O significado de uma palavra está no uso que é feito dela. Portanto, nas possibilidades, a partir das regras da gramática, mas nas possibilidades que são inteligíveis e, portanto, racionalmente possíveis. Por isso, ele estabelece essa comparação com o jogo. Tal como o jogo de xadrez é muito mais e vai muito além do que simplesmente um conjunto de peças de madeira, né? Na verdade, o jogo de xadrez são um conjunto de lances possíveis que se podem fazer a partir de uma posição no tabuleiro, como a gente tem aqui. O tabuleiro com as suas diversas posições em colunas e linhas, e cada uma dessas casas representa uma posição. A peça que se encontra numa determinada posição, ela tem a possibilidade de realizar um número tal de lances, né? Sendo mais limitado nas últimas casas, certo? Na linha 8 e na linha 1, e mais ampliados nas casas centrais D e E do tabuleiro. Mas tudo isso leva em consideração uma dinâmica interna daquilo que é possível. Da mesma forma que eu não posso, de maneira nenhuma, imaginar um bispo que mude de cor, já que o bispo só anda na diagonal, eu também não posso imaginar que um peão possa avançar 5 casas de uma única vez. Então, isso são regras que existem no xadrez, mas não são regras isoladas, são regras que levam em consideração as possibilidades de uso inteligível daquela peça. Então, o autor vai transportar isso para a linguagem, mostrando que a linguagem em si se comporta também dentro de um viés de possibilidades. E aqui eu coloquei esse hiperlink, a gente poderia comparar a linguagem numa visão de jogo, que seria basicamente o quê? Platão e Sócrates debatendo no embate a partir da linguagem, né? Num formato de jogo de luta. E a linguagem se comportaria, basicamente, de alguma forma, como as possibilidades que se abrem dentro de uma estrutura de regra previamente estabelecida, é claro. Não, isso fica curioso, e para os alunos do ensino médio que não tiveram contato com a filosofia, transportar eles e trazer a filosofia para dar esse foco e esse destaque à linguagem pode quebrar barreiras, pode gerar um maior interesse, pode fazer uma aproximação, porque a gente vai trabalhar essa linguagem presente em diversas situações, inclusive da vida que eles têm fora do ambiente escolar. Então, é algo que também a gente pode dizer, por assim dizer, que se abre como possibilidade, na verdade, de ser trabalhado, que eu gostaria de colocar aqui. Deixa eu só retornar. Eu estava... O segundo conceito, além dos jogos de linguagem, é um conceito que aparece 10 vezes na obra do autor, e eu não vou entrar aqui
na celeuma que existe, se a forma correta seria o plural, formas de vida, ou o singular, forma de vida, porque nós temos basicamente 4 estruturas interpretativas e hermenêuticas em relação a esse conceito. Isso é falado de maneira mais calma e detalhada na minha dissertação, mas aqui, basicamente, eu quero trazer a ligação desse conceito com os jogos de linguagem. E a ligação dessas formas de vida com os jogos de linguagem, basicamente, nos fazem olhar para a cultura, a visão de mundo e a própria linguagem, que se relacionam e que possibilitam esses, abre aspas, fecha aspas, lances das palavras. Então, formas de vida aqui interligado aos lances que são possíveis de serem estabelecidos. E, claro, os 2 conceitos estarão iluminando o ensino de filosofia. Fechando essa minha exposição, eu queria rapidamente comentar a respeito dos principais desafios que eu tive condição de diagnosticar e fazer uma certa triagem ao longo dessa minha experiência de 10 anos como professor. Bem, o que eu tenho percebido, basicamente nesse contato com os meus alunos, é que existem desafios de ordem discente e existem desafios de ordem docente ou estrutural. Que desafios seriam esses de ordem discente? Primeiro, deficiências de leitura e interpretação. Alunos que não desenvolveram o hábito de leitura, sabemos que o ser humano é muito daquilo que ele apreende através do mundo da literatura, certo? Isso diz muito de quem ele é. Abre possibilidades de desenvolvimento para esse mesmo ser humano. E, claro, deficiências na capacidade de interpretar. 3 anos do ensino médio não são suficientes para desenvolver isso quando comparamos 9 anos do ensino fundamental. E aí sabemos que esse aluno chega com esses problemas por causa de várias opções pedagógicas que são feitas, entre elas a famosa promoção automática do aluno para o ano seguinte. Traz esse problema, cria esse desafio. Claro, falta de domínio da gramática do vernáculo desse mesmo aluno, ausência de referencial cultural vasto, já que ele não tem o hábito de leitura, eu não imagino que ele, então, tenha um conhecimento razoável, e a filosofia ela precisa de uma matriz, certo? Para desenvolver, do mesmo jeito que a gente precisa de um combustível para realizar a combustão, né? Filosofar em cima do vácuo não é possível, então filosofar em cima de algo. É necessário que esse aluno, então, se abra, né, para o mundo que o serve. Não desenvolvimento do hábito de leitura, eu já comentei. Comportamento de aluno e não estudante, né? Então, existem alguns autores que estabelecem essa diferença. O aluno simplesmente com aquele foco muito mais em assistir à aula, em cumprir horário. O estudante, aquele que vai além, se aprofunda em casa, a partir do que viu na aula, mas vai além. Engraçado que no 3º ano, esse hábito de estudante eu tenho percebido na insistência de alguns alunos de pagarem cursinhos de redação. E aí eu fico me perguntando, no cursinho de redação, ele passa a se comportar como estudante, porque ele assiste a aula do cursinho e em casa estuda, e não faz isso durante os 3 anos do ensino médio. Né? Inclusive, isso já foi objeto de discussão com eles, né? de trazer esse conflito para eles perceberem que eles podem fazer já durante as aulas do ensino médio, eles já podem desenvolver esse tipo de habilidade. Né? Não é preciso esperar o final do 3º ano para pagar um cursinho para isso. Bem, problemas familiares e sociais, é claro, principalmente no período de pandemia, isso se amplifica, né, e ganha toda uma tonalidade que a gente não pode ignorar como educadores que somos. Claro, desafios do lado dos professores. Carga horária insuficiente. Às vezes a gente mal faz a frequência do aluno e a aula já se esvai, né? Então, controlar a sala, fazer com que eles se abram, que eles tenham um certo interesse para então entrar em sintonia, quando você pisca o olho, a aula já se encerrou. Uso da disciplina como complementação de carga horária, já tive a oportunidade de falar isso no início, né? Principalmente professores que não têm formação específica em filosofia, e aí vão confundir a filosofia com cultura filosófica e com outras coisas, tanto como o ensino historiográfico, ou então diluir toda a filosofia como tema social.
Falta de cooperação da equipe docente por meio da interdisciplinaridade, então, às vezes, existe um problema e a filosofia fica isolada dentro da estrutura da escola. E, claro, a ausência de projetos que possibilitem a atividade de abstração, de construção de conceitos e prática filosófica propriamente dita. E, claro, de alguns professores que eu tenho falado, uma certa preocupação excessiva com o currículo e com a rigidez curricular. O que tem que ser trabalhado é aquela matriz, eu não posso fugir daquilo. Isso aprisiona e sufoca o nosso espírito filosófico, que é inovador, que é mutante em si mesmo. Para fechar, eu gostaria de deixar essa provocação filosófica. É possível ensinar filosofia com foco na linguagem? Será que é utópico? Será que não é mais cômodo continuar ensinando da forma que se tem ensinado do que desembocar nesse desafio a partir da linguagem que vai questionar o meu eu, professor, o meu eu filosófico, não só a minha prática pedagógica e didática? Fica aqui essa provocação e aqui eu agradeço. Aqui as referências, né, Wittgenstein, também dessa tese dessa pesquisadora sobre a política educacional na rede estadual do Piauí, de 2019. Muito obrigado, Derek, pela exposição, pela clara exposição, né? Uma exposição bastante clara, com elementos também muito interessantes para que possamos pensar e discutir acerca da sua proposta, né? E para tanto, eu abro o espaço para aqueles que eventualmente tiverem algum comentário, alguma pergunta para fazer ao Derek. Eu gostaria de fazer uma observação, Derek, um comentário, e talvez seja uma questão, que é o seguinte: a proposta, o título, né, da sua apresentação traz, né, como fechamento, digamos assim, denunciado, a ideia de que os jogos de linguagem podem ser uma mediação entre a filosofia e as demais disciplinas. E durante a apresentação, muito possivelmente por conta do pouco tempo, né, você praticamente não abordou isso. Então, eu queria saber, assim, de um modo mais específico, ainda que também não haja muito tempo para você apresentar isso em detalhes, mas que você pudesse mencionar um pouco como é que você pretende trabalhar os jogos de linguagem, como essa mediação entre a filosofia e as demais disciplinas. Por gentileza. Certo, eu agradeço a pergunta. Realmente, o tempo é cruel, né? E é vilão quando se trata desse filósofo, porque é uma gama muito grande. Como eu disse no início, a gente não fez ainda a qualificação, e muito do meu trabalho está dependendo da aplicação depois da aprovação do Conselho de Ética, que é onde eu vou coletar. Mas eu tenho algumas ideias, né, de como trabalhar isso. Entre elas, para além das oficinas, trabalhar esses alunos através de um jogo de RPG, certo? Filosófico a partir da linguagem, porque eu percebi nas minhas aulas que eles têm uma facilidade de leitura desse tipo de obra, certo? Então, isso já foi um sinal para mim. Então, eu meio que estou pensando com eles em transportar, já que o autor fala tanto da importância das regras e das possibilidades, né? Porque o jogo de linguagem ele não é feito de qualquer jeito, certo? Ele é feito dentro de possibilidades ditadas por uma certa regra, certo? Então, são regras que tornam aquilo inteligível, certo? Então, existe uma certa variação e possibilidade, mas dentro de uma regra. E aí, eu conversando com eles, eu já fiz até um trabalho sobre isso, quando estava ministrando filosofia da linguagem, que eles estudassem as classes gramaticais da língua portuguesa, certo? E que eles trouxessem para a aula aquilo que eles conheciam dessas classes. E aí a gente transportaria isso para o RPG, dando e transformando cada classe no comportamento de personagens. Por exemplo, os artigos estariam totalmente ligados e gravitando em torno do substantivo. E dessa maneira, utilizando essas estratégias, eles perceberiam as regras que organizam as possibilidades por trás da linguagem, certo? Ampliando cada vez mais. Lembrando, meus alunos, como são de comunidade, eu não poderia ir muito pesado com eles, então eu teria que ir de maneira gradual, e claro, eu vou fazer isso ao longo dos 3 anos, né? Ou seja, os alunos do primeiro, os alunos do segundo e do terceiro, porque eu tenho a graça
de ter eles. Eu sou o único professor da manhã no primeiro, segundo e terceiro, então eu consigo fazer esse diagnóstico e essa evolução gradual com eles. Eu já venho fazendo isso desde o começo do mestrado, acompanhando, né, colocando isso nos meus relatórios, para depois, né, fazer uma certa maduração e compilação desses resultados. Eu não sei se eu me tornei claro, se ficou claro para ti, mas são ideias, né, são ideias que estão em fase de amadurecimento. E aí muito vai depender do meu diálogo com a minha orientadora, eu agradeço a presença dela aqui, a professora, mas a gente tem muito para trabalhar, principalmente nesse próximo semestre, que é praticamente, a gente pode dizer, dedicado à prática, né, onde eu vou estar construindo, e aí eu poderia te responder até de maneira mais profunda, quando eu já tivesse, de fato, nessa aplicação. Mas essas são algumas das ideias que eu tenho para transportar aquilo que o filósofo, né, entende como jogos de linguagem, e de que maneira toda a filosofia, não só a filosofia da linguagem, mas toda a filosofia também se estrutura a partir de possibilidades. A gente pode olhar a filosofia clássica, e a filosofia clássica ela tem um tripé muito profundo ético. Se a gente compara a filosofia clássica a partir de Sócrates com a experiência dos pré-socráticos, nós vamos ver que a preocupação é radicalmente diferente, certo? Quais eram as possibilidades para os pré-socráticos? A análise da natureza, da physis. E por que eles analisavam isso? Porque eles não olhavam para esse aspecto ético. E por que essa virada ética foi tão importante? Né? Então, é uma maneira de trabalhar o mesmo conteúdo, mas fazendo esses alunos entenderem que a própria linguagem que comunica a filosofia, ela pode criar entrave ou ela pode ampliar, né, a prática filosófica e a criação de conceitos. Muito bem, eu agradeço novamente, Derek, e assim, apesar do nosso curtíssimo tempo, eu gostaria também de fazer uma outra observação, por meio da sua apresentação e por meio também do título da sua apresentação, você trouxe, né, desafios do ensino de filosofia para o ensino médio, e você inclusive chegou a elencar alguns desses desafios. Então, eu não sei nem se é uma questão para você responder, mas eu acho que é mais uma questão para você, um comentário para você pensar, né? Até que ponto esses desafios que você trouxe durante a sua apresentação seriam superados, não sei se resolvidos, mas superados, por meio dessa abordagem wittgensteiniana dos jogos de linguagem. Entende? Me parece que isso também seria interessante você estar avaliando depois, né? Claro, você muito bem colocou que o processo está, que a sua pesquisa está em processo, né, de execução, de maturação, e isso é excelente, né? É para isso mesmo que a gente faz mestrado, né? E aí, nesse sentido, pensar um pouco essa questão também, em que medida, né, essa prática, digamos assim, essa abordagem, né, por meio dos jogos de linguagem, auxiliará, contribuirá, ou mesmo resolverá, digamos assim, os desafios do ensino de filosofia, tá bem? Acho que isso também é uma questão que vale a pena pensar um pouco, porque são inúmeros os desafios, e me parece que muitos deles, inclusive, para além da própria sala de aula, né, muito além, inclusive, da própria relação professor e estudante, e aí, talvez os jogos de linguagem, né, não deem conta de resolver esses outros desafios. Mas apenas um comentário para você estar pensando depois disso, tá bem? Eu agradeço mais uma vez, então, a você pela apresentação, pela clareza de ideias, agradeço também, parabenizo a sua orientadora, desejando aí muito sucesso nesse processo de pesquisa, e eu gostaria, então, de passar agora para a apresentação do Divino Ribeiro Viana. Ele é do Núcleo Prof. Filo da Universidade Federal do Tocantins, e ele apresentará o trabalho, a pesquisa intitulada O Ensino de Filosofia como uma Medicina da Mente. Divino, por gentileza, você tem a palavra. Tudo bem. Apareceu aí, né, para todo mundo? Tudo jóia? Boa tarde novamente, as pessoas que eu não cumprimentei, aos colegas. O meu título é O Ensino de Filosofia como a Medicina da Mente. Esse termo medicina da mente, ele tem um pano de fundo muito grande aí, né? Primeiro que é um termo advindo da filosofia grega, né? Dos pré-socráticos, ou do Hipócrates, né?
Ali na Paideia nós temos um capítulo dedicado à medicina grega, e então, primeira coisa, a gente deve pensar a medicina da mente como um aspecto da medicina grega. A medicina não que trata o doente, mas que ela preserva a saúde do corpo, né? É uma medicina preventiva. Depois, passando por Copérnico e Galileu, a ideia de geometria, toda a discussão que houve em relação às querelas da matemática, a discussão entre a matemática moderna e também o rompimento que Copérnico e Galileu, principalmente Galileu, fizeram em relação a Ptolomeu, né? E a ideia de conhecimento causal que a geometria traz. Depois, passando por Descartes, lógico, né? A ideia de matemática universal que Descartes apresenta. E chegando no século XVI, esse rompimento, que é essa tentativa que há de rompimento com uma lógica do estilo aristotélica, onde os filósofos estavam mais preocupados com a questão não só de decorar conteúdos, né? Não só do estudante ficar igual um papagaio repetindo ou decorando proposições e dizendo, essa proposição é válida, essa outra não é válida, essa é verdadeira, essa é falsa, aos moldes de Aristóteles, né? Então, esse termo chega nos 600, né, ou nos seiscentistas, para ser utilizado nesse sentido um sentido de cura do intelecto, né? No sentido de medicina que ela restaura as faculdades fundamentais e primordiais do intelecto. Então, aí eu sou spinozano, eu estudo Spinoza, mas é lógico, eu transito sobre vários outros autores, aí eu estudei os tratados de lógica dos séculos XVI, XVII, em vários pensadores, Herbord, Kerkemann, Burgersdijk, vários outros autores holandeses e não holandeses, né? E também alguns físicos, para entender por que Spinoza usa esse termo no Tratado da Emenda do Intelecto. Ele usa essa metáfora médica, né, de cura do intelecto, ou de emenda do intelecto. Aí ele vai trabalhar a teoria do conhecimento dele, baseada principalmente na imaginação, na razão e no intelecto. No Tratado da Emenda do Intelecto, ele vai trabalhar os vários níveis de experiência, né? Por isso que eu fiz a pergunta aí para a Cristiana. Primeiro, a experiência baseada na imaginação, que é a experiência que ele tem 2 níveis de experiência baseada na imaginação, que é a experiência vaga, aquela experiência cotidiana, e também aquele tipo de experiência que é aquela experiência que de algo que foi dito para a gente, né? Que a gente não fez, teve a capacidade histórica de fazer a experiência. Então, essas experiências, ele está dentro do campo da imaginação, né? Um conhecimento por ouvir dizer e um conhecimento por experiência cotidiana. Isso é tudo imaginativo, né? Dentro do pensamento da teoria do conhecimento de Spinoza. E também depois ele passa para o conhecimento racional, que é um conhecimento que, e aí entra essa questão, que é um conhecimento justamente, que era um conhecimento que, dentro da modernidade, é supervalorizado, mas que o próprio Spinoza já faz uma crítica à racionalidade ou a um determinado tipo de racionalidade, né? Uma racionalidade meio que instrumentalista. Ele fala que a razão ela é capaz de dar verdades, né? De fornecer verdades. E sim, ela fornece verdades lógicas e concretas, e o ser humano, nós somos capazes de chegar a verdades através da razão. Porém, a razão ela é muito abstrata, né? E ela só fornece verdades generalizadas ou universais. Então, nesse aspecto, ela é incapaz de fornecer um determinado tipo de conhecimento que atinge a singularidade do sujeito, né? Que vai diretamente no sujeito singular. Então, quando ele faz essa crítica da razão, e aí ele propõe o conceito de intelecto, né? Ou de ciência intuitiva, né? E dentro da ciência intuitiva, então, ele propõe por isso que eu usei esse termo medicina da mente, porque
para a gente criar uma pedagogia, eu estou pensando num tipo de pedagogia, na verdade, que chama pedagogia do acompanhamento do erro, né? É um modelo pedagógico que eu estou pensando na dissertação, estou escrevendo a segunda parte, inclusive, mas, assim, ainda não pensei no modelo de intervenção. Mas é um modelo pedagógico que é baseado, e essa ideia da medicina da mente, ela é apenas um aspecto dentro disso que eu estou falando e estou escrevendo, né? Então, a medicina da mente, essa ideia de cura do intelecto, é fazer com que o intelecto, ele tenha, o indivíduo, ele tenha a capacidade de fazer com que o intelecto produza ferramentas para que, através dessas ferramentas, outras ferramentas mais poderosas sejam produzidas, né? E aí Spinoza utiliza vários termos para isso, né? Várias palavras e termos para isso. Então, para Spinoza, existiria, então, esse tipo de conhecimento ligado mais à questão imaginativa, que é a experiência dos sentidos, e a imaginação é sempre fonte de erro para ele, né? Não porque a imaginação é ruim, porque não existe ruim, bom ou bem e mal nesse sentido, né? É apenas o erro para ele, no caso, não é um erro que deve ser corrigido, não é porque nós devemos superar a imaginação, nós devemos, como Platão, por exemplo, como um outro tipo de conhecimento, Aristóteles, nós devemos subir um degrau e chegar ao nível intelectual e pronto. E ele fala, não, todos os tipos de conhecimentos são conhecimentos que estão aí, estão dados, não podem ser descartados e não tem como a gente se livrar deles, por exemplo, porque eles têm ligação afetiva, né? O conhecimento imaginativo, por exemplo, é pura ligação afetiva, né? E nós somos afeto, né? Então, o conhecimento afetivo, ele é impossível de ser superado, por exemplo, por um conhecimento racional, né? Então, quando eu falava de medicina da mente, ou eu falo de medicina, ou ensino de filosofia como medicina da mente, é nesse sentido. O sentido de emendar o intelecto, no sentido de fazer com que o intelecto, aí eu volto para a medicina grega, né? Fazer com que o intelecto ele compreenda suas próprias forças e capacidades. E quando eu falo de conhecimento intelectual, eu volto muito para a questão individual, singular, né? Particular. Porque, como eu disse, o conhecimento racional ele é verdadeiro, é válido, tanto que a ciência ela é verdadeira e é válida, e ela produz conhecimento, né? Válido. Porém, é um conhecimento que é muito desligado da vida. E como eu disse também no início, esses pensadores estão preocupados com um tipo de conhecimento que tem uma ligação muito forte com a vida. Por isso, Spinoza foi muito influenciado por esses pensadores que eu falei. Também, ele também leu muito aquelas formas de ensino que foram praticadas na França, nas escolas de Port-Royal, né, pelos jansenistas. Um estilo de pensamento. Então, tinha muito aquela briga também, desde a época do Descartes, entre o trivium e o quadrivium, né? E tem uma escola aristotélica também que faz uma leitura diferente do Aristóteles, que eu acho até mais justa. A escola de Pádua. Tem um cara que também eu estou estudando bastante, que é o Jacob Zabarella, que é um cara muito bom, né? Que ele trabalha a questão do método. Por isso eu estou tentando elaborar um método para essa pedagogia, o método de passagem do conhecimento analítico para um conhecimento sintético, ou de um conhecimento, como o Descartes fez, né, um tipo de conhecimento que a gente começa pelos sentidos do efeito para a causa e passar do conhecimento da causa para o efeito, que é uma das coisas mais difíceis que tem, a filosofia se debruça sobre isso de várias formas, né? Então, essa ideia de medicina da mente não é fazer com que o estudante, ou emendar o intelecto, não é fazer com que o estudante chegue a um conhecimento absoluto das coisas, né? Não é fazer que ele tenha ideias verdadeiras, não é que ele seja um papagaio decoreba, que fica decorando conteúdos, que fica debruçando sobre questões intelectualistas ou intelectuais demais, mas que faça com que o estudante ele compreenda a si mesmo e como funciona o seu intelecto. Para que, quando ele esteja atuando no campo da imaginação, ele saiba, olha, eu estou no campo da imaginação, né?
para quando ele esteja atuando no campo da razão, ele saiba também, olha, estou raciocinando agora, estou fazendo ciência, eu estou fazendo isso, para também dar o passo. Então, eu acho que é mais um sentido de entendimento, acho que de compreensão do processo, porque não há exclusão de um conhecimento perfeito e um mais perfeito e um menos perfeito, né? Não é exclusão de conhecimento, não tem uma fase do conhecimento que é ruim, que precisa ser eliminada, e uma outra que é interessante, que não precisa ser eliminada, né? Então, acho que todo esse contexto que eu falei, da briga que esses filósofos têm em relação a um tipo de ensino pedante, né? A um tipo de ensino onde os estudantes eles simplesmente repetem conteúdos, aprendem e falam, e é uma briga que o Descartes vai ter muito forte, né, com os jesuítas, e depois o Spinoza também com outros pensadores, o próprio Hobbes também, que é da mesma linha, né? Então, esse contexto que envolve todo esse processo, eu acho que é muito válido para hoje também, né? A gente ter cuidado, e aí por trás também tem um conceito de abstração, que é muito forte, que também eu trabalho na dissertação, tanto a abstração ligada à imaginação, quanto a abstração ligada à razão, porque a razão também ela é abstrata, né? Por isso eu utilizo a matemática, porque a matemática trabalha com a ideia de quantidade, que é uma noção, a matemática trabalha com a abstração, né? Abstração racional. Então, ela trabalha com a noção de abstração, e como que a matemática pode contribuir com a metafísica nesse sentido, com a ontologia, né? E como que a ontologia também pode dar sua contribuição para a matemática, no sentido de fazer como que eu posso fazer com que os estudantes tenham essa capacidade de construir ferramentas intelectuais para que eles entendam, para que eles compreendam o processo e também se libertem das noções universais, nesse sentido, aquelas noções que geralmente controlam a vida do estudante e que fazem com que ele se dissolva dentro de uma cultura, de uma massa, sei lá, né? Então, tem muita coisa envolvida aí por trás, né? É um leque muito grande. Por isso, esse conceito de medicina da mente, eu até escrevi um textozinho pequeno para apresentar aqui, eu não estou nem lendo ele, eu poderia até ler um pedaço aqui, né? A medicina da mente, aqui chamada, tem uma função, então, terapêutica, e além de terapêutica, ela tem uma função preventiva, diagnóstica. No caso, ela classifica as doenças do pensamento, sua função é promover a saúde do pensamento. E a medicina da mente é a medicina, então, em 4 vieses. Primeiro, um terapêutico, um diagnóstico, um preventivo e um de promoção da saúde. Essa metáfora médica vem da medicina grega, como eu disse, né, do tratado de medicina lá de Hipócrates, e a medicina hipocrática é uma medicina de sãos, e não a de doentes. Diferente da medicina moderna, que ficou focada na erradicação da doença. Portanto, como na medicina antiga, a lógica não deve só eliminar os erros, mas deve compreender e promover a saúde do juízo, promover as funções do juízo. Essa é a ideia de medicina, ou de emenda do intelecto, né? Ou de medicina da mente. A medicina da mente deve se perguntar sobre a forma elementar da proposição, ou seja, qual é a forma do pensamento apto a receber a qualificação verdadeiro e falso? Qual é a estrutura elementar capaz de desempenhar alguma função? Aqui se faz necessário a apresentação de um conceito que é muito interessante na medicina grega, que é o conceito de articulação. A articulação, ela une as partes, porém, as partes continuam independentes, né? Ela só articula, como o próprio nome diz. Então, o lógico é comparado a um açougueiro que conhece essa articulação, né? As juntas das articulações. A lógica dos séculos 16 e 17, eu voltei aqui, agora eu larguei o texto de mão, só para dar um parênteses, ela é muito criticada, principalmente por Kant, né? Kant diz que na modernidade, lá no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, Kant faz uma crítica dizendo que na modernidade não houve lógica, né? A não ser a de Leibniz, né? Que ele ainda elogia. Mas ele fala que os modernos inseriram elementos psicológicos, antropológicos e etc. dentro da lógica, e fugiram um pouco do... Mas aí que está, a ideia deles era justamente tirar essa ideia de ensino pedante, né? De envolver a vida, né? de envolver a vida da pessoa, a pessoa aprender praticando. Por isso, essa ideia também de imanência, né? Que vem muito forte no pensamento de Spinoza.
e a questão afetiva. Tanto que na ética dele, ele trabalha, tem uma parte delicada só aos afetos, né? Tem um estudo sobre a mente, também tem a relação afetiva. Então, para que a gente apreenda e compreenda justamente o movimento que os níveis de conhecimento vão fazendo, os níveis psicológicos de conhecimento, a imaginação, a razão e o intelecto. Né? Voltando aqui ao texto, então, essa medicina da mente é uma espécie de lógica, né? Mas que lógica que é essa, né? Nesse sentido, essa lógica estuda a forma das ideias e como se dão articuladamente. E essas ideias aqui postas não são elementos inertes. Insistimos, são ideias, nesse caso, são atividades. E o que é uma ideia, né? Uma ideia é um conceito, é uma apreensão da mente, que enquanto ação se refere a outras ideias, ou seja, uma ideia é ação, a partir de conceitos e sobre conceitos. Por ideia, o Spinoza então fala, entenda o conceito da mente que a mente forma por ser coisa pensante. Estas partes não são partes de um organismo estático. A lógica faz a anatomia de um organismo vivo, pois só no organismo vivo dá para ver o trabalho de cada uma das partes e como elas se articulam. Então, esse tipo de pensamento, essa lógica, faz também uma fisiologia do pensamento, as partes e a fisiologia das partes. Faz uma anatomofisiologia do pensamento. Sua tarefa é dizer como essas partes funcionam na relação com suas próprias partes. Aqui tem uma coisa interessante, porque o rompimento também com Aristóteles, a noção de substância, né? Nós não somos substâncias, nós somos, os indivíduos são jogos, de relações. Então, são relações de poder, né? São jogos. Então, não tem essa ideia de um indivíduo cristalizado, atomizado. Então, são jogos de partes, né? São jogos de partes. E o que a medicina precisa fazer? Compreender os jogos dessas partes que compõem o corpo humano. E aí a construção da ideia, ela tem que compreender esse jogo e como que funciona esse jogo das partes e entender como que funcionam essas articulações. E, ao mesmo tempo, fazer com que uma parte não tente sobrepor a outra. Então, a doença ou o erro ocorre quando uma parte tenta sobrepor a outra, quando há uma hegemonia de uma parte sobre a outra, né? A decomposição, no caso desse jogo, é justamente quando há essa tentativa de uma parte dominar a outra parte. É por isso que a medicina grega aqui é importante, né? Então, está terminando, falta 1 minuto e meio, né? Então, emendar ou curar o intelecto não significa simplesmente fazer um reparo, significa um restabelecimento da potência natural do intelecto para o conhecimento verdadeiro, para que ele se constitua e se realize sem precisar criar algo que lhe é alheio, estranho. Aqui entra o perigo da abstração, né? Por isso que é importante fazer essa cura do intelecto. Este é o papel da medicina da mente, fazer com que o intelecto intelija para que ele se torne o que ele já é. Na medicina antiga, o estado patológico se dá quando uma das partes assume ou quer assumir a função do todo. Essa é aquela coisa que eu estava falando, né? Agora há pouco. A cura é o restabelecimento da igualdade proporcional entre as partes, como também uma retomada da igualdade nas leis que regem as relações entre as partes. Nesse sentido, nada é bom ou mal em si mesmo. Só é má a desigualdade na proporção e a desordem nas leis entre as partes. Então, o erro não é erro em si mesmo, né? Só quando uma das partes, por exemplo, quando o conhecimento imaginativo ele tenta sobrepor sobre um conhecimento racional ou intelectual, aí ocorre o erro. A pessoa pensa que está correta, mas não está. Ou está acertando, mas não está. Né? Então, assim, é esse modelo que eu estou pensando. Isso aqui é só um aspecto, a medicina da mente é um aspecto que eu trabalho na dissertação, mas ela está contribuindo bastante para eu trabalhar um modelo pedagógico chamado Pedagogia do Acompanhamento do Erro. Né? Então, eu acho que é isso, né? Meu tempo já deu, faltam 3 segundos. Então, obrigado pela... Eu fiz um texto, mas não deu tempo de ler o texto aqui, tá? Eu comecei a falar e... Obrigado pelo espaço, tá bom? Obrigado, professor Pedro. Obrigado, Divino. Temos aí questões, elementos muito interessantes. Eu confesso que muitos deles eu não tenho competência para comentar, né? Tem questões aí muito específicas, mas, de todo modo, eu acho que eu poderia contribuir com alguma coisa. Mas antes, porém, eu gostaria de abrir para os demais que participam conosco dessa sessão, caso alguém queira ou tenha alguma questão, algum comentário,
por gentileza, é só abrir o microfone e manifestar, então, o seu comentário, a sua pergunta para o Divino. Bom, acho que eu vou fazer, então, um primeiro comentário, Divino, e se alguém depois quiser, claro, terá a oportunidade de fazer também o seu comentário, a sua questão. Eu confesso que eu não consegui entender muito bem acerca do que você está chamando de pedagogia do acompanhamento do erro. Você disse que ainda está em processo de construção essa proposta, né, essa pedagogia, e que você está pensando, mas que ela tem como elementos, assim, fundamentais, né, a noção de medicina dos gregos, que está focada na cura, né, e não na doença, portanto, que tem como elemento também a ideia de uma articulação, que a doença, portanto, ela ocorre quando uma das partes, né, se sobrepõe à outra. Então, todos esses dados, né, estavam presentes na sua fala. E, diante disso, eu fiquei me perguntando, então, não seria conhecimento, ou melhor, pedagogia do acompanhamento do erro, porque parece-me que o foco não está no erro, parece-me que o foco está em alguma outra coisa que não o erro, talvez, usando também uma das expressões que você apresentou, né, talvez o foco esteja no restabelecimento da potência natural do intelecto, né? A palavra erro é justamente para chamar atenção. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa sua proposta de pedagogia do acompanhamento do erro. O que você está entendendo nesse caso aí como erro? Tá, essa concepção pedagógica parte do método de Spinoza, né? E ele trabalha esse método, principalmente lá na obra dele chamado Tratado da Emenda do Intelecto. E a preocupação dele nesse modelo não é aquela que comumente nós notamos dentro dos processos de ensino-aprendizagem, do conhecimento baseado na eliminação do erro, ou simplesmente na identificação e tentativa de eliminação do erro, né? Então, acompanhar o erro significa, nesse sentido de cura do intelecto, de emenda ou de medicina da mente, reconhecê-lo, identificá-lo e também corrigi-lo e não aniquilar o erro. Então, esse modelo pedagógico, ele leva em consideração os modos de conhecer do estudante, né, bem singulares. Porém, tenha o cuidado de fazer também com que o estudante entenda e distinguir o que é o conhecimento por ouvir dizer, o conhecimento por experiência vaga, e também o que é um conhecimento por razão e um conhecimento por intelecto. Sem desprezar nenhum desses gêneros, né, de conhecimento da realidade. Fazendo com que a vida prática não se desligue da vida intelectual, nesse caso. Então, quando eu digo pedagogia do acompanhamento do erro, é mais uma tentativa de eliminação dessa... isso aqui é o erro, precisa ser eliminado. E simplesmente se constrói toda uma pedagogia na tentativa de que, vamos dizer o que é a verdade, porque por trás aí tem a questão da ideia universal, da ideia absoluta, né? Vamos dizer o que é a verdade, o que é o erro, e vamos construir ferramentas para construirmos a verdade e eliminarmos completamente o erro. Não é nesse sentido. É no sentido de que, quando nós compreendemos como que funciona o processo de conhecimento dentro do campo imaginativo, dentro do campo racional e também dentro do campo intelectual, a gente vai entender que, na verdade, quando a gente fala que está errando, na verdade, nós não estamos compreendendo. No sentido de nós não estamos compreendendo o processo. Ou qual campo de conhecimento nós estamos nadando ou flutuando, passando, sei lá. Pode ser nesse sentido. Então, não é um modelo, assim, que tenta se tornar um modelo aristocrático, não é? De que pressupor que há estudantes que nascem com dom ou natureza apropriada para determinada função. Pelo contrário, né? Tem uma noção que Spinoza trabalha, que é a noção de comunicabilidade do bem, né? Democracia cognitiva, no caso, para que a construção do saber ela não se torne tipo assim, como se fosse uma altivez estoica, né? Um egocentrismo exacerbado. Então, a intenção é que o estudante mude a forma de ver o mundo, de viver, mas não o conteúdo da vida, porque aí pode entrar a questão moralista, né?
o moralista ele vai dizer o que? O seu conteúdo, você tem que deixar determinadas coisas, deixar determinadas formas de vida e seguir isso aqui, né? Você pega um filósofo que tem uma ética, determinado tipo de ética, meio que moralista ou deontológica, ele vai dizer assim, tem determinados conteúdos de vida que a gente tem que seguir, né, e deixar outros conteúdos. Não, não é essa a intenção. A intenção é justamente fazer com que a forma de viver pode ser mudada, mas o conteúdo da vida não, né? A modificação precisa se dar na forma de relacionar com o conteúdo da vida. Então, como que eu me relaciono com esse conteúdo, né? Então, é uma coisa bem singularizada, né? Bem particularizada. Então, a proposta não é passar de um conhecimento menos perfeito, como eu disse, né, para um conhecimento mais perfeito. Pois a intenção aqui não é anular nenhum tipo de conhecimento, né? Não é dizer, a imaginação, ela é um conhecimento fraco, como a tradição sempre disse, né? Quem está controlado pelas paixões é um fraco, né? E quem tem o controle racional é a pessoa mais sábia, mais... Não é isso, né? Então, é justamente o contrário. É fazer com que a pessoa entenda, né? Compreenda qual o processo e como se dá os tipos de conhecimento, né? Não eliminando nenhum tipo de conhecimento, entendendo, né? Por exemplo, entendendo como nós criamos as nossas ideias, fazer a distinção do que seja conhecimento por imaginação, por razão, por intelecto. Então, é isso, mais ou menos. Não sei se eu te respondi. Sim, creio que estou compreendi. Assim, esses termos que você usou foram jogados, mas assim, o buraco é mais embaixo, é lógico, né? Então, eu usei termos, eu também joguei vários termos aqui, porque o tempo é muito curto, então eu joguei uma gama de conteúdos, eu peguei toda uma tradição filosófica, passando de Hipócrates para Copérnico, depois para Galileu, depois para a modernidade, né? Para chegar ali na briga metodológica que havia dos ensinos do trívio, do quadrívio, né? Então, acho que pelo tempo é muito curto mesmo, mas assim, a ideia de fazer uma pedagogia do acompanhamento do erro é fazer com que o estudante voltar para si, é uma ideia bem singular. Então, a ideia também de se livrar um pouco daquelas ideias universais ou abstratas que muitas vezes a imaginação ou a própria razão podem gerar e criar, fazer com que o estudante, na verdade, se torne um escravo, ou também ele ou dilua a sua individualidade dentro de um contexto, né? Ou também persiga uma ideia universal, abstrata, racional, que ele acha que é a melhor ideia do mundo, e etc. Né? É mais ou menos assim. É bem... eu sei que é complicado, é porque eu tô aprofundando em muitas questões nesse sentido também, mas é muito puxado. Obrigado, Divino. Eu abro ainda para alguém que queira fazer alguma questão, algum comentário. Tem uma pergunta, Divino, uma provocação, digamos assim, que está me inquietando aqui, que é a seguinte, né? Como é que você vai viabilizar essa sua discussão teórica, se você já tem algumas indicações, né, de como você vai viabilizar isso num trabalho mais prático, propositivo, né? Como é que ficará isso? Já tem alguma ideia de como é que você vai encaminhar isso ou não? Tem vários, eu acho que tem várias maneiras, sim. Primeira questão, trabalhar a questão individual. Esse acho que é um aspecto, para que o Spinoza está muito ligado ao Nietzsche também, né? Acho que quem estuda Nietzsche aí deve entender um pouquinho do que eu falei. A ideia de se libertar um pouco da prisão que a razão também ela proporciona, né? Mas, claro, não jogando a razão fora, né? Nem a imaginação fora. Mas entendendo o funcionamento, o jogo, como é que as coisas se dão. Então, acho que o primeiro aspecto é trabalhar a questão individual. E, para isso, a gente precisa fazer um tipo de trabalho que leve em conta a vida particular, né, do estudante. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, né? Talvez depois a gente possa fazer uma crítica, né? Nós damos aulas em escolas aí com várias turmas e tal, como é que a gente vai trabalhar uma questão dessa? Mas, assim, dá para fazer grupos, dá para fazer
trabalhar com realidades particulares também, dá para trabalhar, né? Então, eu estou pensando ainda, né? Como que eu vou fazer intervenções? Dá para fazer material didático? Não sei, né? Eu acho que são muitas coisas. Na verdade, como está trancado o mestrado, então eu não sei quando é que vão reabrir aí o prazo para a gente apresentar, e eu vou dedicar agora esse semestre, esse próximo ano, primeiro semestre, somente a isso, a essa última parte prática, né? Então, eu vou pensar direitinho. Mas tem várias possibilidades. Bacana. Tá, por favor, Daí. Eu, infelizmente, perdi um pouco a sua apresentação, mas achei muito interessante e fiquei curioso, né? Talvez você tenha respondido, mas eu fiquei curioso, a perspectiva que você está usando, talvez eu esteja passando batido, que eu perdi parte da sua apresentação, é que você utiliza a filosofia como medicina da mente. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado qual é essa perspectiva, porque nós sabemos pela tradição que a filosofia sofre de algumas, vamos dizer assim, preconceitos ou marcações de que ela não seria, em tese, curativa, né? Em determinado momento, a filosofia foi relegada a uma condenação de enlouquecedora, vamos dizer assim, não é? E você agora traz uma pesquisa interessante que, nessa perspectiva, eu acredito que não é a perspectiva medicinal, ou talvez uma sátira que você está fazendo com esse tema, porque você tem aí um desafio muito grande de transformar uma tradição que até hoje sofre preconceitos, que é como é vista a filosofia, né, que geralmente como enlouquecedora, e agora como uma medicina curativa. Então, eu peço desculpas se eu passei nessa explanação, mas que você me situasse se você está tirando uma sátira ou você está com um desafio de fazer essa ligação. É uma metáfora dele. Pois é, porque... Mas, assim, a ideia mesmo é de emenda, né, do intelecto. Então, fazer a compreender porque em Spinoza não existe ideia inata, existe instrumento inato de fabricação de ideias, né? Então, porque a questão sempre foi o seguinte, na relação, como que você comprova a existência de um conteúdo verdadeiro ou falso, né? Como que você dá razão ou a dizer, isso é verdadeiro, isso é falso, né? Aí ou nós tendemos para ideias universais, né? Ou nós seguimos determinado tipo de moral, que vai dizer para nós o que é verdadeiro, o que é falso, o que é correto, o que não é correto. Ou, né, a gente compreende como que funciona o jogo do entendimento, do conhecimento, né, o jogo imaginativo, o jogo racional e também o jogo intelectual, e a gente começa a produzir ferramentas intelectuais que vão fazer com que nós sigamos individualmente a norma daquelas ferramentas que nós mesmos fabricamos intelectualmente, né. A ideia de cura do intelecto ou de medicina da mente, é uma ideia de rompimento com qualquer tipo de imposição externa. É isso. Porque uma ideia, por exemplo, uma ideia adequada para Spinoza é uma ideia que não depende de uma comprovação externa ou que ela não falta nada nela externamente, ela não precisa de um complemento. Já uma ideia verdadeira, racional, ela sempre, para você comprovar, às vezes você precisa de um complemento, né? Então, a questão é como que eu provo um conteúdo, como que eu comprovo um conteúdo e eu digo que ele é verdadeiro ou falso de forma intrínseca, né? Por isso a utilização da matemática, né? A matemática ajuda muito nesse... Spinoza tem uma expressão que ele fala, se não fosse a matemática para nos dar uma outra norma da verdade, nós estaríamos fadados ao não conhecimento causal de nada, né? Então, ele utiliza a matemática para justificar a metafísica. E também ele pega a metafísica e sobrepõe a matemática, né? Aí tem elementos ele vai buscar elementos na medicina grega, né? Por isso essa ideia de cura, por isso essa metáfora, né? Essa metáfora médica, vamos dizer assim, de cura do intelecto ou de medicina da mente, né?
E aí ele usa muito a geometria de Galileu, né? A ideia de conhecimento causal, de você... Porque até Ptolomeu, em Ptolomeu, por exemplo, se fazia um cálculo, até hoje, né? Se a gente pega sempre teve aquela briga da geometria com a álgebra, né? Se a gente pega em Ptolomeu, todo mundo utilizou Ptolomeu até o século XVIII para fazer navegação, por exemplo. Os cálculos de Ptolomeu funcionavam, beleza. Quando Galileu apareceu com aquelas ideias lá, todo mundo começou a ridicularizar e falar que... Então, o Galileu começou a explicar o conhecimento pela causa. Não mais simplesmente um conhecimento... o resultado deu certo? Então, beleza. Né? Então, toca o barco. Se deu certo o resultado, não importa como a gente chegou no resultado. Né? O Galileu trouxe uma nova forma de conhecer. Ele falou, não, nós precisamos conhecer pela causa. Né? E a geometria é capaz de dar isso, porque a geometria trabalha com abstrações, né? E aí o Spinoza, o que ele faz? Ele pega a matemática e insere dentro da metafísica, né, da ontologia. A matemática trabalha com a ideia de quantidade. Uma ideia de quantidade absolutamente determinada. Né? E aí a questão dos modernos aí você pega Hobbes, Descartes, Spinoza, esses caras, o que determina a quantidade na matemática? Aí eles vão dizer, olha, é o movimento, é a ideia de movimento. Né? Por isso que é muito forte a ideia de movimento. Você pega ali o princípio de inércia de Leibniz, Spinoza, Hobbes, né? Então, o Spinoza é legal também, porque ele pega justamente toda essa cultura grega, da medicina grega, ele pega essa ideia da matemática, e também toda a influência que houve do processo de ensino-aprendizagem e a revolução que houve em relação ao Aristóteles, né, depois de Galileu. Né? O rompimento com a ideia de substância, né, toda aquela dificuldade que Aristóteles faz lá nos Segundos Analíticos, que a gente não entende, e o Descartes simplesmente simplifica tudo isso. Né? Então, então, todo o rompimento com esse pensamento aristotélico, a ideia de que nós somos todos separados substancialmente, de que há níveis de conhecimento e etc. E esses caras vão se voltar mais para a questão afetiva, né? Eles vão se voltar mais para a questão da vida prática, né? Da vida mesmo. Por isso que o pensamento dele é um pensamento muito prático, da filosofia prática. Até o Deleuze tem um livro sobre Spinoza que fala filosofia prática. Então, a preocupação desses caras é essa. E o ensino é a mesma coisa. Por isso que dá para trabalhar uma pedagogia dentro desse tipo de pensamento. Né? Apesar do método em si dele, é muito difícil a gente transportar isso para a pedagogia. Mas dá para trabalhar isso. Dá para trabalhar. É muita coisa. Muita coisa. Beleza, Aldair. Um abraço. Muito bem. Obrigado, Aldair. Obrigado, Divino. Não sei se mais alguém gostaria de se manifestar. Eu quero aproveitar para registrar também que, infelizmente, nós tivemos a ausência do André Francisco Freire Monteiro, estava inscrito para compor também essa sessão, apresentando uma comunicação, mas, infelizmente, não pudemos contar com a presença dele. Desse modo, penso que nós cumprimos, então, as apresentações, né? Eu gostaria de, novamente, parabenizar e agradecer a Antônia Cristiana Soares Apolônio Andrade, do Prof. Filo FPI, ao Derek Wilber Lima Paixão, também Prof. Filo FPI, e ao Divino Ribeiro Viana, Prof. Filo UFT, pelas apresentações, pelas comunicações que fizeram. Gostaria de agradecer também, novamente, a Karina, nossa monitora, pelo apoio dado a essa sessão. Agradecer aos colegas professores, aos colegas mestrandos, que também são professores, todos aqui acho que são professores. Agradecer a todos, então, pela presença, pela participação. Dizer que é sempre muito oportuno e muito interessante e gratificante participar desses momentos, porque a gente aprende muito, né, ouvindo os colegas apresentando as suas pesquisas, e, claro, na medida do possível, também a gente tenta contribuir com alguma coisa, mas certamente o aprendizado é muito rico e válido para todos nós. Desse modo, então, eu penso que podemos dar por encerrada essa sessão, e, por fim, registrar também o agradecimento ao professor Nelson Noronha,
que compôs também conosco essa sessão, participando também conosco da Federal do Amazonas, está, né, como suplente dessa sessão. Muito obrigado a todos e todas, então. Desejo aí uma ótima tarde. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Valeu, um abraço. Boa tarde.